Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e o canal agora está com um grupo do WhatsApp. Então cliquem aqui na descrição do vídeo e façam parte do grupo, que lá tem relatos por escrito e brinde rolando toda semana. Brindes como camisas como essa aqui no caso é manga curta, e também tem essa aqui que é manga longa, as camisas do canal Elite Oculta. E também rola sorteio de livros de lobisomem e de vampiros, né, livros sobrenaturais. Esse aqui é um exemplo de livro, mas tem diversos livros que são sorteados, e lembrando que todos os livros vão autografados pelo Fael. E no grupo também tem muitos relatos que não podem ser contados aqui no YouTube. As vagas são limitadas, então caso você não consiga entrar no grupo, me chame no meu WhatsApp, que também está aqui na descrição desse vídeo. E para participar do grupo, tem uma taxa mensal de R$10 que pode ser paga por Pix ou boleto. E quem for membro do grupo pode sempre estar me chamando no meu WhatsApp privado para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E lembrando que essa taxa de R$10 é obrigatória para fazer parte do grupo. E também eu quero pedir para toda a Alcateia se inscreverem no canal do meu irmão, o canal Depois da Meia-Noite. No canal Depois da Meia-Noite tem relatos inéditos de lobisomens todos os dias. Então eu já vou fazer a minha inscrição aqui, né? Que é cancelar a inscrição e me inscrever de novo e ativar o sininho das notificações. E por último, eu quero que todos se inscrevam no canal do meu amigo Osias. O canal dele se chama Relatos Sobrenaturais. O canal Relatos Sobrenatural é do meu amigo Osias. E lá tem os melhores relatos de lobisomem contados pelos melhores narradores aqui do YouTube. Então não perca tempo. Quer saber? Eu vou fazer logo a minha inscrição aqui e ativar o sininho das notificações. Então se liguem galera, porque quem não se inscreveu nos canais, eu vou pegar a mamãe, hein? Agora, é Palmeiras campeão da Libertadores, não usem drogas. E agora, bora pro relato. Olá! Eu trabalho numa ONG que é focada em atender com a ajuda médica, cívica e jurídica cidades pequenas do Brasil afora. É uma dessas ONGs que viajam com trailers e fazem ações sociais. Bem, vocês já devem ter visto algo assim alguma vez na vida, mas o que eu vou contar, eu garanto que vocês nunca viram. Então sentem-se e ouçam com atenção. A nossa caravana vinha da região centro-oeste, onde moro, e cortaria a região nordeste rumo ao litoral nordestino. Já havíamos passado por inúmeras cidades, onde tínhamos visto paisagens desoladoras e também planícies de tirar o fôlego. Era impressionante como o cenário mudava a cada quilômetro, e o que veríamos a seguir era de fato imprevisível. Quando chegamos a uma cidade, vimos a realidade do lugar. Entramos no município por volta de 7 da manhã, e a BR sinuosa que cortava o município nos apresentava uma vegetação seca, cercada de serras e chapadas, e um pequeno rio banhava a cidade em sua entrada. E podíamos ver uma imagem de uma santa, a qual provavelmente seria a padroeira da cidade. As cidades interioranas, principalmente as com menos de 10.000 habitantes, são conhecidas por sua forte religiosidade e uma hospitalidade tão famosa quanto. Nós nos instalamos numa escola nas mediações do centro da cidade, e a escola estava desativada para reformas. Entretanto, já tinham 4 salas prontas, uma cantina e banheiros, o que já nos serviria por pelo menos um mês. Chegamos por volta de 10 de março, época de quaresma.
e iríamos embora após as celebrações da Semana Santa, pois o intuito do projeto é ajudar famílias carentes nas zonas rurais e urbanas, levantar dados e colher amostras de sangue, para levarmos às autoridades cabíveis um plano de ação conjunta que ajuda realmente a população. Não perdemos tempo e fomos montar os equipamentos e logo mais receberíamos a comunidade, e assim o fizemos. E por volta de meio-dia, fomos para a igreja para uma missa de celebração de algo que eu não me lembro exatamente o que era. E no salão comunitário da igreja, nós fomos acolhidos para um almoço. Era comida simples, nada de coisas rebuscadas. A comida era como arroz, feijão, salada, galinha caipira, mandioca frita e alguns sucos para acompanhar, aqueles sucos típicos da região. As mulheres que trabalhavam na cozinha nos olhavam sorridente, com as nossas caras de contentes com aquela comida. As crianças se admiravam com os carros da equipe, pois eram caminhonetes muito altas com grades e bolsas. Eles pareciam maravilhados com tudo aquilo. E ao nosso encontro vieram o padre, o prefeito da cidade e a sua comitiva. Eram homens diferentes da população. Roupas mais bem ajustadas, semblantes mais límpidos. Com certeza, eles não sofriam como aquele povo sofria. Mas como a nossa ligação não era política e tampouco religiosa, nós os recebemos com atenção e eles se dispuseram a fazer o que fosse preciso para nos ajudar a fazer o nosso trabalho da melhor maneira. Assim, logo após o almoço, nós voltamos para a escola, onde terminaríamos de montar os equipamentos e logo mais iríamos ao CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social. Nós levantaríamos informação sobre o povoado que circundava a cidade, para podermos montar os nossos cronogramas. O calor naquele dia ultrapassava facilmente os 38 graus, mas persistimos em montar tudo naquela tarde, enquanto os nossos amigos faziam os levantamentos necessários para que os atendimentos na zona rural pudessem acontecer de forma que a zona urbana e a zona rural pudessem serem atendidas. Assim, evitando o deslocamento dos povos rurais para a cidade para serem atendidos. Entretanto, ao retornar, a equipe que fora fazer os levantamentos necessários nos informou que a zona rural ficava muito longe da cidade e precisaríamos nos deslocar para alguma localidade mais próxima de lá e fazer um posto avançado por lá mesmo, para assim podermos atender a todos. Então combinamos assim que a equipe do posto avançado ficaria composta do Dr. Júlio e a enfermeira Leila. Dmitri era um dentista eslovaco e o Luiz Felipe e eu éramos oftalmologistas. Levaríamos uma das caminhonetes para podermos levar mantimentos e os equipamentos e o quadriciclo para nos locomovermos para os interiores da proximidade do posto. Aproveitamos a disponibilidade da prefeitura para conseguir hospedagem e combustível para os veículos. E como hospedagem, conseguimos também uma unidade básica de saúde e ganhamos o combustível. E assim, partiríamos pela manhã bem cedo. E a comunidade seria notificada de imediato e seríamos bem recebidos, mas aquela noite passara calma e tranquila, exceto pelo calor absurdo que parecia não dar trégua. Entretanto, isso não nos desanimava, e pela manhã bem cedo saímos para o interior como havíamos combinado, eu levando a caminhonete e Dmitri levando o quadriciclo. E por se tratar de um povoado de difícil acesso,
e nosso baixo conhecimento sobre as estradas e matas da região, decidimos levar um morador conosco, e o mesmo impôs somente 2 condições. A primeira é que deveríamos trazê-lo de volta antes do cair da noite, e a segunda é que ele ficaria com o Dmitri no quadriciclo. Bem, nós rimos e consentimos sem tentar renegociar. Demos a ele um capacete e saímos bem cedo. A estrada era realmente sinuosa e bem perigosa, mas por volta de 5h40 da manhã, vimos uma das paisagens mais lindas de toda a nossa viagem. Ao sairmos de uma curva bem fechada, numa subida de uma serra, nos deparamos com uma planície verdejante, simplesmente linda, com uma mata densa ao fundo e de contraposto um paredão de serra que cercava todo o vale, e as réstias do sol que apareciam por dentre as árvores contrastavam com o nevoeiro leve e o orvalho nas folhas de capim. Um cheiro de mato molhado e pássaro cantando, e bem longe e muito baixo, quase que como música de fundo, o som de corredeiras d'água. Era de fato um paraíso na terra. O lugar era esplendoroso e tiramos inúmeras fotos e continuamos andando rumo à descida do vale, até que chegamos a uma pequena ponte feita de tábuas e cordas, por onde só passaria um veículo por vez. Ainda assim, por precaução, só os motoristas e pilotos estariam nos veículos. Os outros atravessariam a pé. A ponte transpassava a nascente do rio que banhava a cidade, e era lindo como de costume, uma água gelada de cor verde escura. E descia as corredeiras, e tudo às suas margens era verde, até onde os olhos poderiam ver. Era esplêndido. E cerca de 500 metros após a travessia da ponte, após virarmos mais uma curva, e não eram poucas, vimos surgir aos poucos casas e cercados de gado, uma casinha ao longe com uma porta virada para a parte lateral, uma porteira pequena e algumas galinhas revirando o terreiro à frente. Essa era a imagem que me dizia que aquele era um mundo totalmente diferente. Entretanto, ao passar por algumas casas, demos de encontro com alguns homens ao redor do que parecia uma caçada de animal. Passamos devagar para averiguar se precisavam de ajuda ou se havia acontecido algum acidente, ou somente por curiosidade mesmo. Ouvimos então um dos homens dizer: "Esse desgraçado, esse bicho, rapaz, não pode uma coisa dessa não. Esse cão aí vai me pagar por isso. Eu vou meter 2 balas na cara desse diabo. Deixa esse cão aparecer nas minhas terras que eu vou dar fim nessa bagunça. E é rápido." O homem estava furioso, colocava as mãos na cabeça e coçava enquanto falava. Parecia tenso e muito estressado. E como não éramos conhecidos, e os homens estavam armados, decidimos não descer para tentar acalmá-los. Seguimos em frente e logo chegamos ao postinho de saúde, onde nos hospedaríamos. Descemos da caminhonete e um jovem homem nos esperava em frente ao pequeno portão que trancava o postinho. Esse postinho não tinha portas maciças, não dessas que estamos acostumados. Ao invés disso, tinha 2 portões de ferro, cujas grades tinham formato que pareciam folhas e flores. Uma na frente do postinho e outra atrás. Seria até melhor por conta do suposto calor. O rapaz nos recebeu muito bem, nos mostrou o lugar. Eram apenas 4 salinhas pequenas, um banheiro e uma sala grande onde dormiríamos e usaríamos como recepção. Nessa sala havia uma mesa com várias comidas, cuscuz, carne, ovos mexidos, bolo de fubá, tapioca, que curiosamente na região eles chamam de beiju. Também havia café e suco.
era um verdadeiro banquete. As crianças já olhavam curiosas enquanto começávamos a descarregar os equipamentos. É claro que nos ajudaram a descarregar algumas coisas, as mais leves, é claro, como algumas caixas de curativos e remédios, enquanto os senhores e senhoras nos olhavam das portas de suas casas, mas com a ajuda das crianças, não demoramos muito para descarregar as coisas. Ficamos na sala de dentro, montando os equipamentos, enquanto nosso guia conversava com o jovem rapaz que nos recebera. Até que em uma dessas montagens, eu fiquei numa das salas que era de frente para a calçada onde eles conversavam. Rapaz, o que foi aquilo com a vaca do seu Pedro Silvestre? Passei lá com um estrangeiro hoje de manhã e a vaca estava toda rasgada e machucada, rapaz. A coisa mais feia do mundo. Tem uma onça aí, é? Olha, nós tem que avisar pro doutor trancar as coisas bem trancadas antes de dormir. O jovem cafungou e respondeu: moço, é onça não. Eu nunca vi onça com cheiro de cachorro. Tá todo mundo dizendo que é lobisomem e que vão meter fogo nele. Eu avisei o secretário aí pra não mandar essa gente pra cá esses dias por causa desse bicho. Mas ele não acredita em mim. Eu vou falar pra eles trancar tudo. O rapaz parecia preocupado, mas não com a gente. A sua voz estava pesada, como se ele tivesse preocupado consigo mesmo. Sabe aquela voz de culpado que a gente faz quando mente para os pais? Era algo assim. E tu vai falar o que pro doutor? Que tem um lobisomem aqui, é? Eles vão te dar remédio, te amarrar e te internar no hospício, seu doido. Pode falar essas coisas não. O guia ria enquanto falava. Mas, moço, eu vou dizer pra eles que é uma onça. Aí eles acreditam. Eu tenho certeza que eles nunca viram uma onça. Não vão nem saber qual é a diferença. Terminei de montar os equipamentos e chamei a equipe para outra sala, sob a desculpa de que precisávamos conferir algumas caixas, e contei a eles o que eu acabei de ouvir. O Dr. Júlio, ele riu de mim e disse para não me preocupar, que isso era só uma crendice de gente do interior que provavelmente seria uma onça. E por fim, ele me pediu para não comentar mais o assunto, para não gerar mais pânico com os moradores do local. O último equipamento a ser montado foi o transmissor de radiocomunicação, que seria a nossa linha de comunicação com a equipe na cidade. O posicionamos numa torre da pequena capela do povoado, e esse seria o ponto mais alto por ali. E com a comunicação estabelecida e tudo montado agora, era só levar o guia de volta. O Dimitri o fez antes mesmo do meio-dia e voltou por volta das 14h30. E ao chegar, nós almoçamos na casa de uma senhora por perto. À medida que a tarde adentrava, brincávamos de bola. Jogamos sinuca com os moradores locais num barzinho, dominó, baralho, e foi uma ótima tarde. E por volta das 18h30, alguns homens se reuniram no boteco perto da capela, e eu, saindo da mesma, fui de encontro aos homens para podermos conversar. Eles logo me ofereceram bebida, e eu, para não fazer média, aceitei. A bebida desceu quente, rasgando e doendo demais. Eu ri e disse que essa era forte demais para mim. Ficamos por ali jogando e conversando, e quando vi entrar pela pequena porta do boteco, pelo lado de trás, um senhor de idade. E mesmo sendo de idade, ele era um homem imponente, alto e parecia ser forte. Em sua cintura tinha um revólver calibre 38. Esfreguei os meus olhos e percebi que era o mesmo homem que eu vi pela manhã. Eu sabia que ele se chamava Pedro e atendia pelo nome de Silvestre, mas as pessoas da região chamavam ele de Silvestre. Ele cumprimentou os homens e me cumprimentou também. Sentou-se à mesa de dominó
e pedi uma pinga para o dono do bar. E pouco conversamos e o assunto surgiu. Um dos velhos homens que jogava à mesa começou a conversar com o velho Silvestre. Ei, Silvestre, quer dizer que o bichão pegou as tuas vacas, homem? Por que tu não meteu uma bala nos olhos desse cão ainda, rapaz? O homem falava alto para que todos no bar ouvissem. Todos se calaram e prestaram atenção na conversa. E o tal do Silvestre respondeu: Não peguei ainda porque eu não vi, mas eu vou pegar. Eu vou armar uma tocada pra esse diabo. E com a proteção da minha madrinha, a Maria Santíssima, e com o coração do seu Jorge, matador de besta, de Lúcifer, eu vou dar um tiro nesse troço. Os homens riram e alguns balbuciaram algo como: Cuidado, velho Pedro. Um velho igual tu pra um bicho desse é só um tapa. E antes mesmo que ele pudesse responder, o sino da igreja tocou e todos se levantaram e se dirigiram para a capela, pois logo iria começar a missa, que era um dos rituais religiosos da região, tipo no jogo Resident Evil 4. Eu os acompanhei e ao chegar lá, encontrei o resto da equipe participando da missa como todos, pois como todos nós, parecia que eles eram católicos não praticantes, exceto o Dmitri, que era estrangeiro e pertencia a uma religião que parecia ser algo próximo ao hinduísmo. Após a missa, todos foram para suas casas rápido e pareciam aterrorizados com algo, ficando apenas uns 3 homens no bar, incluindo o velho Pedro. Todos da equipe foram dormir por estarem cansados, mas eu estava tão interessado nas conversas, histórias e coisas da região que eu decidi me juntar aos homens. Por um tempo, eu havia esquecido dessa conversa de lobisomem, e por volta de meia-noite, o dono do bar nos pediu desculpa e disse que fecharia o bar porque estava ficando tarde. Assentimos com a cabeça que sim, e saímos todos. Os homens se despediram e começaram a caminhar. Nesse momento eu percebi que o Sr. Pedro iria sozinho por uns 500 metros, mais ou menos, até a sua casa. E mesmo ele sendo da região e aparentando ser muito forte, eu decidi dar-lhe uma carona com um quadriciclo. Ele aceitou a carona e aguardou a manobra, e então ele subiu no quadriciclo e assim eu o levei à sua casa. E assim que chegamos à casa do homem, logo que ele desceu, ele me aconselhou: Olha, doutor, quando o senhor está para dormir, reze para Deus te proteger. Durma longe das portas e pega um cobertor escuro. Apaga as luzes e embrulhe de pé a cabeça. Assim o bicho não vai te ver, pois aquele postinho não tem segurança nenhuma para essas coisas não. Você tem que se cuidar bem. Eu, gelado de medo, assenti com a cabeça que sim e saí rápido com o quadriciclo. Estacionei ele atrás da caminhonete e entrei para preparar a minha dormida. Lembrei-me dos conselhos do velho Pedro. Fui até a caminhonete apanhar um cobertor camuflado que eu tinha na bolsa. E nesse momento, um frio me subiu a espinha. Olhei nos derredores e percebi que todas as casas estavam de luzes apagadas. Apenas a luz da torre da pequena capela da comunidade estava acesa, e eu senti como se algo me vigiasse. Olhei nos derredores e nada vi. Entrei na caçamba de trás da caminhonete, revirando algumas bolsas, e a caminhonete tinha a parte de trás fechada, e era meio apertado para encontrar qualquer coisa. E nesse instante, eu ouvi um uivo alto e estridente. O som estava perto, mas na direção das propriedades do velho Silvestre. Apressei-me em procurar, até que encontrei. Apanhei o cobertor e corri para dentro do postinho. Fiz exatamente como o velho Pedro me disse. Apanhei o cobertor camuflado, apaguei as luzes e me deitei longe do portão. Não sei se foi por medo ou frio, mas todos também estavam deitados longe do portão
e nada aconteceu naquela noite, exceto alguns uivos e alguns animais agitados nas redondezas durante aquela madrugada. O dia começou bem cedo para nós. Acordamos junto com as galinhas, saímos para nos espreguiçar e ver o nascer do sol. Tudo naquele lugar era lindo, tudo era excepcional. Mas Dmitri reparou algo muito estranho. Ele nos chamou para a parte de trás e todos atendemos o seu chamado. E ao chegar, nos deparamos com uma cena estranha, pois numa árvore meio alta na parte de trás, tinha umas galinhas em cima da árvore e marcas de garras na parte superior do tronco da árvore, e era aterrorizante. O Dmitri era um amante de trilhas e aventuras e conhecia bastante os animais, que era quase um biólogo. Ele começou a falar. Gente, um felino como esses que vocês chamam de onça não teria a mínima dificuldade de subir aqui. E essas marcas dessa grossura não parecem ser feitas por um felino. Estão mais para um urso, ou algum parente próximo de caninos. Enquanto olhávamos os indícios ao redor da árvore, o Dmitri entrou e trouxe uma câmera fotográfica. Tirou foto das marcas de garras e de algumas pegadas ao redor, que ora era de homens e ora de algum canino muito grande. Seria o tal do lobisomem? Pensei comigo mesmo. Dmitri apanhou um facão que levávamos nas mochilas e retirou uma lasca grande e profunda e disse que levaria a amostra para examinar no trailer da cidade. E mesmo preocupados, continuamos o dia normalmente. E o Dmitri, ele atendeu várias pessoas. Bem, como eu e o Dr. Júlio. Nós sempre éramos auxiliados pela nossa amiga Leila, que era nossa enfermeira. Foi um dia cansativo. Atendemos somente mulheres e crianças primeiro e foi exaustivo. Mas por volta das 17 horas, os atendimentos pararam. Eu fui até o postinho, tomei banho, me troquei e fui para o barzinho. Os homens já estavam lá, inclusive o velho Pedro. Era praticamente algo ritualístico, pois todas as noites, por volta das 7 horas, nós íamos para a missa. E ao fim da noite, eu deixava o velho Pedro em sua casa. Em seguida voltava para o postinho e ia dormir. E sempre próximo de pegar no sono, eu ouvia cautelosamente os sons que o povoado fazia. E sempre ouvia algum uivo, rosnado ou urro. Era como se a criatura avisasse que estava por ali por perto. Mesmo assim, devido ao cansaço, eu logo pegava no sono, e isso se repetia todos os dias, no decorrer do mês. E por volta de 20 dias, após estarmos ali, algo bem interessante e aterrorizador começou a acontecer. Numa manhã, acordamos e tinha 2 cachorros estraçalhados no chão na parte do fundo do postinho. O Dmitri apanhou amostras de pelos que estavam presos aos dentes dos cães. O Dr. Júlio dizia que isso era loucura, e Dmitri estava dando asas à sua imaginação e que estava gastando suprimentos para testar uma lenda urbana. A Leila, muito consternada, ela saiu com lágrimas nos olhos por conta do estado que os cães estavam. Dmitri ignorou os apelos e reclamações de Júlio e prosseguiu coletando amostras. Ele nem sequer tocou no café da manhã. Escovou os dentes, jogou água no rosto, montou no quadriciclo e saiu para a cidade para levar as amostras, e assim desfalcando a equipe. Mas eu nem me importei. Eu sabia que se tinha uma explicação científica, com certeza ele descobriria. Dmitri apareceu somente no fim do dia, e eu já estava no barzinho quando eu o vi chegar com o seu Pedro na garupa. E o seu Pedro veio em direção ao barzinho com um semblante de medo e raiva, que eu jamais vi na face dele no decorrer dos dias que eu o conheci. Ele entrou no bar e se sentou na mesma mesa que eu,
e logo os homens se juntavam ao redor. Aparentemente, ele sabia de algo que eu não sabia, e logo o seu Pedro começou a falar. Doutor, você é de Minas Gerais, né? Eu lembro que você disse que era. Eu tomei fôlego para responder. Abri um sorriso meio sem graça, mas o seu Pedro me interrompeu. Olha, nessa nossa região aqui tem umas coisas estranhas. Esse bicho que tá fazendo essa farra aqui não é novidade não. Meu pai já deu de cara com esse troço aqui perto. E na época do meu pai, isso aqui tudo era mato, não tinha casa. A única casa que tinha aqui era de um velho macumbeiro que morava na mata. Meu pai encontrou com esse bicho uma vez, e nesse dia, ele deu um tiro nas costas dessa criatura. Mas uns dias depois, o velho foi achado morto na beira do rio com um tiro bem no lugar onde o meu pai acertou. Eu não sei por que esse bicho voltou a aparecer, mas ele é de carne igual nós. Eu vou dar uns tiros nesse bicho, nem que seja só pra dar um fim nele. Mas os seus amigos me contou das coisas que vocês viram de manhã. O bicho, ele tá marcando vocês, e ele vai querer pegar vocês. Então é melhor vocês se cuidarem mais. Esse bicho velho, ele caça muito, e é bom de caça. E é bom vocês abrirem os olhos, viu? Eu estava praticamente travado de medo, e o velho puxou o seu revólver da cintura, e todos no bar pararam para observar, e por um instante eu imaginei que ele iria me matar ali mesmo. As minhas mãos tremiam e suavam frio, então o velho Pedro, vendo eu me tremer de medo dele, ele começou a dizer: Não, doutor, precisa ter medo não, eu não vou atirar no senhor não. Eu só ando com esse revólver porque eu sei que tem muita gente mal intencionada nessas estradas por onde eu ando. E com esse bicho, é que não dá pra confiar mesmo. Ó, doutor, ontem eu vi o bicho e fiz assim. Eu amarrei o novilho bem no pé do cercado, perto da cacimba, e fiquei de tocar em cima do pé de caju com a minha garrucha velha. Armei a rede bem no olho do pé de caju, e quando quase era meia-noite, eu vi aquele bicho lá do alto da serra. Ele vinha bem rápido, doutor. Ele era muito rápido. O bicho homem era grande, e muito grande. Tinha o tamanho de um burro adulto, sabe? Rapaz, eu não esqueci de prender os cachorros. E o bichinho bravo, moço, defendendo o novilho. Era cada pancada, eu não podia nem gritar com os cães, pois se eu gritasse, o lobisomem ia me ver e ia me matar. Era cada pancada que chegava a estralar. Eu fazia mira com a espingarda, mas não tinha como atirar sem matar um cachorro. O bicho correu para o mato com os cães no pé dele. Eu não arrisquei não. Passei a noite lá em cima do olho do pé do caju. Eu vi de longe a luz da casa da Dona Odete acender e a janela abrir para ver o que era. Aquela velha fofoqueira, ela adora abrir a janela e curiar a vida dos outros. Mas eu acho que ela ouviu a briga dos cachorros com o bicho. Todo mundo ria e caçoava da cara do seu Pedro, enquanto ele discutia com os homens sobre o possível lobisomem, e eu fui pegar a câmera com o Dimitri. Peguei ela, coloquei as fotos dos cães daquela manhã e mostrei para o seu Pedro. Os seus olhos se encheram de lágrimas. Eu vi a verdade em sua ternura e mostrei para todos os homens. O silêncio tomou conta do velho barzinho e ninguém tinha coragem de dizer nada. E esse silêncio só se rompera pelo soar dos sinos. E assistimos à missa como de costume. E novamente fomos para o barzinho novamente, pois esse era o único lazer daquele lugar. Mas naquela noite o seu Pedro bebeu demais e decidimos colocá-lo para dormir no postinho conosco. Ele chorava e falava como aqueles cães eram importantes para ele, e disse que eram bons amigos, e nos contou histórias de caçadas. O seu Pedro foi dormir lá por volta de 1 da madrugada. E somente após contar várias histórias de caça com os cães. Então, eu pude ceder o meu lugar ao seu Pedro,
e acabei indo dormir na caminhonete. Por volta das 3 da madrugada, eu acordei assustado com gritos. Eram gritos de terror e medo que vinham de uma casa que ficava ao lado do postinho. Ao olhar pelo vidro da caminhonete, eu vi uma coisa que tinha o tamanho de um burro adulto. Esfreguei os olhos e vi aquela coisa de pé numa janela de uma das casas ali do lado. As pernas traseiras pareciam quebradas e envergadas para trás. As orelhas estavam de pé e não tinha rabo. Olhei com mais atenção e vi que da cintura para baixo não tinha pelos. E pouco tempo depois, um tiro ecoou na noite. A coisa uivou alto e saiu correndo em direção à mata, e as pessoas abriram as suas portas para ver, e a cena era o seu Pedro com o 38 apontado para a direção aonde a coisa estava. Os cães, cavalos, galinhas e todos os animais por perto estavam agitados e pareciam estar com medo dele. O seu Pedro sorria e dizia: "Eu disse, desgraçado, que eu ia meter uma bala na sua fuça." Ele ria enquanto caminhava em direção à sua casa. Eu saltei da caminhonete e lhe questionei se ele não estaria se arriscando a ser atacado por aquele bicho. Ele me respondeu e disse que agora que ele estava ferido, demoraria para reaparecer. Incrivelmente, ele estava certo. Por alguns dias, aquilo deu sossego. Continuamos os trabalhos e toda a população estava feliz, e a história de lobisomem tinha se esfriado, e o seu Pedro era quase uma celebridade. Até um almoço havia ganhado como agradecimento por salvar as moças da casa. E quando, numa quinta-feira da Semana Santa, recebemos um chamado no rádio, era a central da cidade divulgando os resultados das amostras do Dimitri, e eles diziam: "Posto avançado, aqui é a central QSL." Apanhei o rádio e respondi: "QAP Central, pode dizer." E eles prosseguiram: "As amostras do Dimitri voltaram. O resultado foi inconclusivo. Deram um misto de DNA humano com canino, algo semelhante a um cruzamento que não parecia ser real." Eu, muito temeroso, confirmei e desliguei a chamada. Corri até Dimitri e falei a respeito. Ele disse que depois do caso do bicho que tentou invadir a casa das mulheres, ele nem ligava mais para as amostras, que ele já sabia do que se tratava. Então, o questionei sobre o que faríamos. Nada, Luiz. Absolutamente nada. Esse tipo de coisa não se compete a nós. Aliás, como vamos colocar isso no relatório? Como vamos informar a guarda florestal que um morador local atirou num lobisomem? Se dissermos que for uma onça, assim que eles pisarem aqui, a população vai contar-lhes o que houve. Aí vamos perder a confiança da população e vamos ser ridicularizados pela equipe toda por não podermos provar a sua existência. O melhor a fazer é deixar isso de lado. Já conversei com o resto da equipe e até o Júlio concordou que se não temos como provar, é melhor deixarmos de mão. Saí da sala contrariado com aquilo. O maior marco científico, e ninguém queria provar. Então decidi ir até a casa do seu Pedro para bater um papo. E ao chegar na sua propriedade, eu fiz como todos ali faziam. Me aproximei do alpendre, usei a saudação local. "Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo." O seu Pedro respondeu de dentro: "Para sempre seja louvado. Entre, homem, tô fazendo um café." Entrei. Era uma casa humilde, pequena, mas bem aconchegante. Algumas imagens de santos nas paredes, espingardas penduradas em torno, junto com uma rede de dormir, e alguns potes d'água numa salinha próximo à despensa. E entrando, eu vi que o café estava sendo feito. Ele se levantou e, já com um copo sendo entregue em minhas mãos, eu fui me sentando e, após tomar um gole de café, eu comecei a falar. "Sabe, seu Pedro, quando eu era criança, eu sonhava em ser um cientista famoso. Eu queria ser reconhecido,
Mas a gente cresce, as fixações mudam. Perdi a vontade de ser um cientista e eu acabei decidindo ser um médico. Eu me tornei oftalmologista e conheci o projeto Ajuda Ambulante na universidade e passei a sonhar em fazer parte. Mas com isso de lobisomem, eu estou bem pensando em desistir. Mesmo depois do Senhor ter dado um fim nele, a minha vontade se acabou. Eu não estava pronto para isso. Acho que ninguém está, seu Pedro. Seu Pedro terminou de beber o seu café, acendeu um cigarro, deu um trago e disse: Seu doutor, eu não dei fim não. Ele só se aquietou porque sabe que se aparecer machucado ele morre. Mas ele vai querer vingar de mim. Mas na Semana Santa ele não vai poder. E como ele só corre na Quaresma, a última chance dele vai ser na Sexta-feira da Paixão. E nesse dia, as coisas ruins correm na terra, meu filho. Mas nesse dia eu já tô combinado com os homens. Combinei com eles no dia que os meus cachorros morreu, que nós vamos esperar esse bicho aqui em casa. Mas olha, não pare não. Pessoas igual você são poucas. Um doutor que escolheu ajudar os outros, trabalhar de graça e vir para um fim de mundo desse? Você é um homem bom, seu doutor. Não desiste não. O Coisa Ruim já fez essas coisas para fazer pessoas boas igual você desistir de ser bom. Não desiste não, seu doutor. Deus te deu um dom e um coração bom. Não desiste de fazer o bem não. Que enquanto você for bom, Deus vai te proteger e te guardar do mal, isso você pode ter certeza. Respirei aliviado e com os olhos marejados, e poucas vezes eu ouvia coisas tão boas e bonitas assim. Era realmente gratificante. Agradeci pelo café e voltei para o postinho com a vontade renovada. Eu voltei a trabalhar bem e dei conta de praticamente tudo. Periodicamente íamos na cidade pegar mantimentos e abastecer os veículos, e não comentávamos nada com as pessoas. Mantínhamos tudo em segredo e fingimos que nada tinha acontecido. Mas então chegou a tal Sexta-feira da Paixão. O dia raiou cinza, uma neblina baixa tomava conta do ambiente e um frio de gelar a espinha nos tomava de conta. E nesse dia, o Dmitri acordou dizendo que algo estava errado, que as energias do lugar estavam pesarosas, como se algo de ruim fosse acontecer. Ele acendeu seus incensos e fez as suas preces, e o dia seguiu normalmente, sem trabalhos por conta do respeito religioso. Participamos das rezas e do jejum como de praxe. Entretanto, a noite chegou e o bar fechado, estavam todos na capela, quando o dono do bar lembrou que o seu Pedro e mais alguns homens não haviam aparecido durante o dia. E nesse momento, eu lembrei que o seu Pedro disse que nessa noite ele faria uma emboscada para a fera. Eu me levantei, apanhei as chaves da caminhonete e saí em direção da casa do velho Pedro Silvestre. Enquanto eu saía, uma moça gritou de frente da capela: Meu fi, é Sexta-feira da Paixão, não é dia de andar nas estradas não. Cuidado, que São Jorge Matador de Besta te guarde e que Nossa Senhora cuida de você. Eu buzinei em sinal de agradecimento, fiz um sinal da cruz com a mão no meu busto e corri para a casa do seu Pedro. Ao sair da penúltima curva, os faróis da caminhonete iluminaram um homem em meio ao pasto próximo à casa do velho Pedro. A visão era terrível. O homem se contorcia e olhava para a caminhonete meio que de lado, enquanto a sua boca parecia rasgar com as presas que saltavam para fora. O velho homem gritava de dor. Eu me assustei com aquela coisa, mas sabia que se eu parasse para tentar entender, eu provavelmente morreria. Acelerei o mais rápido possível e de minuto a minuto eu olhava pelo retrovisor com medo de ser seguido, mas nada além do breu da noite aparecia em meu retrovisor. Eu não conseguia ver mais que 20 metros à frente do carro.
A noite densa e escura, com nuvens tapando a lua, fazia o cenário, que durante o dia seria lindo, um verdadeiro inferno frio e escuro durante a noite. Não, eu não estava decidido a encontrar o velho senhor Pedro, mas eu ouvi no meio da mata o som de um uivo alto, grosso e próximo, e estava vindo em direção a mim. Eu olhei para os lados, nas matas que me circundavam, e vi os matos sendo quebrados e derrubados, e o som daquela coisa correndo no mato era aterrorizante. Parecia que havia um touro forte correndo na mata, e o som alto de cascos no chão, e os cafungados eram perceptíveis, mesmo com o ruído do meu motor. O medo me fez cometer mais um erro. A casa do seu Pedro ficava a 500 metros do posto, mas nessa noite parecia 500 quilômetros. Parecia que nunca chegaria no destino. E metro após metro, a criatura pareava mais e mais, e a chuva fina começava a beijar o chão, e o ruído alto de um trovão. E logo a chuva cairia, e as condições da direção pioraram. E então, em meio ao medo e à irracionalidade, eu apertei ainda mais o acelerador, e de onde estava, já dava para ver as luzes da casa do velho Pedro. Mas a chuva engrossou no painel, e eu via 80, 90, 100 km por hora, e as chacoalhadas eram inevitáveis. Os barulhos do carro parecia que o mesmo se desmancharia, mesmo sendo uma boa caminhonete. O peso dos equipamentos e os buracos da estrada não colaboravam. Eu cheguei à beira da última curva, com o pé fundo na embreagem e no pedal de freio, o volante virado, e de repente eu senti um dos lados do carro levantar e o volante duro. E nesse momento eu pensei comigo mesmo: eu vou morrer, o carro vai capotar. E segurei firme no puxador de segurança, e de repente o carro tombou. A sensação era de estar dentro de uma bola, mas com um som de metal retorcendo e vidro quebrando. O motor acelerando e fazendo mais barulho. Era aterrorizante, mas nem um segundo de paz eu tive. O carro parou com os pneus para cima, e eu saí me arrastando de dentro. A chuva grossa banhava o meu corpo e segurava as chamas do carro. Chamas essas causadas pela reação de alguns elementos químicos que usávamos nos laboratórios que acompanhavam o nosso equipamento médico. O ardor dos cortes e arranhões dos cacos de vidro e metal, potencializado pela água da chuva e trovões que me rodeavam, era aterrorizante, mas o pior estará por vir. Comecei a caminhar em direção à casa do velho Pedro, que acenava algo que eu não conseguia ver muito bem por conta de um ferimento no olho. Eu caminhava chorando em direção aos homens que estavam junto ao seu Pedro, fazendo a guarda da casa e do velho senhor. Entretanto, eles apontavam as suas espingardas e rifles em minha direção e gritavam algo para mim. Eu estava totalmente desnorteado e não conseguia compreender nenhum dos sinais que faziam. Mas algo me fez olhar para trás. Um par de olhos me olhava a cerca de 30 metros de mim. Eram olhos vermelhos que pareciam ser cor de sangue, mas brilhantes. Eles pareciam estar esperando algo, ou pareciam brincar comigo como um gato brinca com um inseto antes de matá-lo. E de repente, aqueles olhos ficam numa posição mais alta, e eu, como se subissem numa pedra ou algo assim. Mas um relâmpago cortou o céu, iluminando tudo. A visão que tive era amedrontadora. Era um cão negro imenso de aparentemente 2 metros. Ele estava ali de pé, sob 2 patas. Os seus braços eram enormes, as pernas pareciam dobradas, como se fossem quebradas. Tinha orelhas pontudas e bem firmes.
A boca era cheia de dentes e salivava e parecia sorrir para mim. Da cintura para baixo tinha pouco pelo, um pelo bem ralo mesmo, mas mesmo assim, com traços humanoides, é claro. O seu abdômen, peito e trapézio parecia humano. Ele não tinha cauda ou rabo, e aquela coisa urrou e fez um barulho terrível que parecia como porcos selvagens. E passo a passo, ele veio caminhando em minha direção. E logo um farol apareceu na saída da curva. Era o Júlio e o Dmitri. Eles estavam no quadriciclo, e a fera se virou contra eles, e de contrapartida ouvi o estampido de um tiro. A fera urrou novamente, mas desta vez algo que parecia ser um grito de dor, e em seguida aquilo pulou nas matas. Eu vi Júlio vir na minha direção, perguntando o que houve. A visão foi ficando escura e turva, e eu logo apaguei. Acordei horas depois, a chuva ainda caía, e eu estava dentro de uma casa. Eu via homens passando de um lado para o outro, Dmitri e Júlio segurando uma porta, e uma mão peluda e forte com garras entrando por uma fresta. E vi um homem disparar uma espingarda calibre 12 contra a porta. O estrondo era altíssimo e me fez levar as mãos no ouvido, não antes de ver aqueles olhos pela fresta que o disparo causou na porta. Aquela criatura queria muito entrar, e se entrasse mataria fácil todos ali dentro. Eu me levantei e logo que conseguiram fechar a porta e pôr os reforços, eles vieram ao meu encontro. Luiz, como você sai assim sem avisar? Aquela coisa tombou a caminhonete. Aliás, se aquilo é o que sabemos que é, como que mata aquele troço? O Júlio me perguntava, enquanto fazia alguns testes com uma pequena lanterna clínica e um aparelho para medir os meus batimentos cardíacos. E eu meio confuso respondi: eu não sei, eu fiquei preocupado porque o seu Pedro disse que essa coisa voltaria nessa sexta-feira. Eu achei que ele era muito velho para enfrentar isso sozinho, e então eu vim na esperança de tirá-lo daqui. Falei enquanto olhava pelas frestas da janela e conferindo as madeiras das portas, e o seu Pedro veio de dentro da casa. Os doutores nunca ouviram falar nessa criatura não, né? Essa coisa não aparece na cidade grande. Isso é segredo das matas, coisa que está no meio da terra, entre Deus e o diabo. Nem homem, nem anjo e nem demônio. Essas coisas são criaturas que vieram da mistura, da nojeira de nós, seres humanos, e nossos erros. Coisa nossa com coisa ruim. Isso não é animal, nem gente. Só se sabe que sangra e sente dor. E se sangra e sente dor, então nós mata. Ele tá com raiva do doutor porque ele sabe que o doutor é de fora e quer contar a verdade para as outras pessoas. Aí fica difícil dele se esconder e fazer as nojeiras dele. Tá com raiva de mim porque eu não deixei ele pegar as mulheres. E agora nós estamos juntos no mesmo lugar. E ele vai fazer de tudo para entrar e nos pegar. Então é só esperar que ele vem. Se sair, morre. Se abrir a porta, morre. Então vamos ver ele entrar e assim meter chumbo na cara desse filho de uma égua. E ver se o couro dele é grosso mesmo. Os homens, sabendo da experiência do seu Pedro, não ousaram questioná-lo. Apanharam as suas armas e as recarregaram. E ficaram nos cantos, longe das portas, para não serem surpreendidos. O Júlio, o Dmitri e eu pedimos armas também, mas o seu Pedro disse que não era muito bom, porque nós não conhecíamos as armas deles e era melhor que ficássemos somente com facões. E assim o fizemos. Cada dupla em um cômodo, e caso viesse a fera, a ordem era ferir o máximo possível, para se caso ele entrasse, já fosse atacado. Quando ouvimos passos de uma pessoa,
ao alpendre da casa e a voz da Leila que se aproximava da porta. Júlio! Luiz! Gente, que brincadeira é essa? O que houve com a caminhonete do projeto? Foi aquela coisa que atacou as mulheres semanas atrás? Vocês estão de brincadeira. Abre essa porta. Tá frio aqui. Um dos homens olhou pela porta e vimos que era ela mesma. Em um sinal de positivo, o homem abriu a porta. A Leila mal deu um passo para dentro de casa e, em um sopetão, ela foi jogada metros dentro de casa por uma criatura que de perto exalava um odor pútrido e nauseante. E com um golpe, o lobisomem atirou o homem contra a parede, deixando uma mancha de sangue imensa, dando confirmação do óbito do homem. Os sons de tiro pareciam estremecer as telhas da casa. A criatura saltava de cantos em cantos e parecia eliminar todos ali. Ao passo que eu, o Júlio, seu Pedro, corríamos para a cozinha e, sem perceber, nós havíamos deixado Dimitri para trás, mas a nossa sobrevivência era mais importante. Ficamos quietos num canto da cozinha, próximos a um fogareiro de brasas que ainda estava aceso. Ouvimos os homens serem destroçados um a um, e de repente o silêncio e uma voz grossa e rouca que vinha do corredor começou a falar. Doutor, eu preciso ser examinado. Acho que estou com raiva. Eu devo ter pegado de uns cachorros empesteados que me morderam uns dias atrás. Os passos fortes e pesados e a respiração ofegante ficavam cada vez mais altos e fortes. Senti a morte se aproximar de mim e essa seria a minha última noite vivo. Quando a criatura apareceu na porta, o seu Pedro disparou com o seu revólver, descarregou o tambor na criatura. Aquilo urrava e gritava ensandecidamente enquanto corria em direção ao seu Pedro. Mas antes de alcançá-lo, eu me pus em sua frente e, de olhos fechados, eu enfiei o facão em seu abdômen. A criatura uivou alto e me jogou contra a porta. A minha última cartada era essa. O Júlio já estava desmaiado somente de medo, e esse era o nosso fim. O seu Pedro tentava repor a munição para mais uma investida, quando a criatura o mordeu no braço, arrancando um pedaço. O pobre velho gritava, e eu quase não podia fazer nada. Eu estava muito tonto, quando vi ali ao meu lado a criatura destroçar e dilacerar o velho senhor Pedro. O mesmo senhor simpático e meio sissudo que me tratava com tanto respeito. A chuva cessou e a criatura se deliciava com o velho homem e olhava fixamente para mim como se quisesse que eu visse aquilo. Parecia rir novamente e se deleitar com o meu medo e o sangue do velho senhor em suas entranhas. A criatura ainda de 4 veio para o meu lado, me farejou e o seu focinho era frio e gelado e a sua língua áspera lambeu uma das minhas feridas do acidente mais cedo. A criatura ficou de pé para um último ataque, para mostrar a sua superioridade e imponência, mas de repente, uma barra de aço quente que era usada para mexer a brasa do fogareiro atravessou a cabeça da criatura. A coisa se ajoelhou ali mesmo e eu vi surgir a imagem de Dimitri abraçado a Leila. As minhas forças se esgotaram e mais uma vez eu apaguei. Acordei dias depois numa cama de hospital, com várias escoriações, lacerações de ossos e algumas fraturas. Um policial guardava o meu quarto e ao pé da minha cama estava o Dr. Júlio. Ele me contou que após eu desmaiar, o Dimitri o acordou e ao chão, em vez de um monstro, tinha um homem de meia idade, forte e todo machucado com vários ferimentos à bala e com uma barra de aço em sua cabeça. Disseram à polícia que um homem havia arrumado confusão no bar, roubado a caminhonete para ir à casa do velho Pedro, para tomar satisfações.
e os capatazes do Pedro e desse homem haviam brigado, e que eu teria tentado parar a briga e por isso eu estava machucado. E quanto às mordidas e ferimentos, e às mordidas dos homens e a do seu Pedro, dissemos que o homem havia levado cães de caça para ajudá-lo na briga, e que as pessoas do povoado haviam testemunhado a mesma visão da história, e isso serviria para manter as coisas em segredo. A polícia não acreditou muito, mas por falta de uma explicação melhor e com mais ou menos 50 testemunhas, eles não podiam fazer muita coisa. Hoje, 3 anos após os acontecimentos, eu tomo remédio, faço tratamento para que os psiquiatras possam classificar a minha doença como síndrome do pânico, choque prolongado e síndrome de transtorno bipolar e múltipla personalidade. Segundo eles, a violência sem precedentes daquela situação me fez alucinar coisas em minha mente. Isso tudo porque eu tentei contar a verdade sobre essa situação. Entretanto, eu sei o que eu vi. Eu sei que essas cidades de interiores antigos e pequenas escondem segredos que ninguém jamais poderia explicar e tampouco entender. Eu deixo a profissão de oftalmologista e não faço mais parte da ONG. Eu fui proibido de portar armas de fogo e vivo sob constante vigilância. Perdi a minha credibilidade, mas jamais mentiria sobre juramento, e sei o que aquele lugar viveu e eu estava lá para ver. Um fato interessante que o povoado daquela região contava é que uns dias após o incidente, homens de terno preto apareceram lá fazendo pergunta a todo mundo e perguntando quem era o suposto lobisomem. Alguns diziam que eles estavam com um crachá no peito, com uma numeração e um nome escrito Descobre. Então, depois de assistir esse canal, eu liguei todas as coisas. Talvez se o Descobre tivesse chegado naquela cidade antes daquele lobisomem ter atacado, provavelmente o seu Pedro ainda estaria vivo. Pois diante o Descobre, aquele lobisomem não passa de um inseto insignificante. Bem, eu não me tornei fã de criaturas ou coisas assim. Na verdade, quanto menos eu souber, é melhor, pois já basta o que passei. Se vão ou não acreditar no que estou contando, fica a critério de cada um. Mas na dúvida, se cuidem, pois nunca se sabe o que vem depois de cada curva. Ah, um outro fato também que eu esqueci de mencionar é que esses mesmos homens de preto, eles investigaram a Júlia, o Dimitri, e eu acredito que eles estão me vigiando. E não vai demorar muito para que eu também seja investigado e interrogado pelo Descobre. Boa noite.